Fala galera do nono ano, estamos aqui novamente, professor Rafael, professor de História. Dessa vez a gente vai abordar aí o conteúdo lá do livro de vocês, o capítulo 3. Que conteúdo é esse? É o conteúdo que fala sobre os Estados Unidos da América no início do século XIX. É um assunto de suma importância para a gente poder dar continuidade ao conteúdo aí do bimestre. Se ligando ali, iniciando-se o segundo bimestre com o Brasil República, depois falar de alguns acontecimentos aí como a Segunda Guerra Mundial. Então esse fato, os Estados Unidos no século XIX, é um fator de muito importante para podermos dar continuidade no nosso segmento, beleza? Alguns assuntos que a gente vai abordar, tá? Eu segui a sequência do livro de vocês para ficar bem informativo para vocês. A industrialização americana, como que se deu esse processo, o self-made man, e a cultura nos anos loucos 20, e depois a Grande Guerra e a Era do Ouro dos Estados Unidos, o American Way of Life, e a crise de 1929 e a Grande Depressão e os efeitos dessa crise na América e dentro da Europa. Por isso que tem esse nome aí, Grande Depressão, a gente vai abordar esses aspectos aí. Então a gente começa falando aqui, a gente tem que voltar um pouco no tempo, não dizer assim muito no tempo, porque a gente vai falar quem é os Estados Unidos, como que ele começou um processo industrial muito grande, muito forte. A gente tem que lembrar do processo de independência dos Estados Unidos. Quem eram os Estados Unidos antes da independência? Os Estados Unidos eram 13 colônias que pertenciam à Inglaterra, as 13 colônias da América do Norte. E o processo de independência, o confronto ali entre os puritanos que saíram da Inglaterra, os calvinistas que foram para a América do Norte, eles conseguiram proclamar a independência, graças também à influência do iluminismo. Então, chegando ali naquela região, em 1776, eles proclamaram a independência. E a partir daí, então, os Estados Unidos começam um processo de expansão, a famosa marcha para o oeste, ou seja, a expansão territorial. Como que se dá o processo de expansão territorial? Esse processo de expansão territorial, ele começa a se integrar graças a acordos econômicos feitos com os povos daquela região e também graças aos conflitos. Então, utiliza-se assim acordos socioeconômicos e conflitos para anexações territoriais. E os Estados Unidos, quando você começa a falar desse país em si, a gente começa a dar ênfase em 2 séculos, tá? O finalzinho do século XIX e o início do século XX. E quando a gente começa a falar do século XX, a gente começa a definir o século XX por décadas. O que são décadas? Por anos, tá? De 10 em 10 anos. Ou seja, quando eu falar a primeira década é o primeiro ano, a segunda década é o segundo ano e assim por diante. Por quê? Um século, 1000 anos, tem 100 anos, perdão, tem vários acontecimentos, Então você pega ali, não tem como você falar de todos os acontecimentos de uma vez só. Então você começa a definir ali por décadas para poder dar ênfase em cada década, tá? Porque é um assunto diferente do outro. Vou dar um exemplo para vocês. A Primeira Guerra Mundial ela acontece na primeira década. A Segunda Guerra Mundial já acontece na quarta década, Então a gente começa a definir esses assuntos aí por décadas, tá? Então a gente tem o processo de independência dos Estados Unidos em 1776. Após isso, a expansão dos Estados Unidos, a anexação de vários territórios rumo ao oeste, o chamado faroeste, beleza? E os Estados Unidos começa um processo industrial, tá? Como é que funciona esse processo, professor? Ele começa com a criação de indústrias, bancos, telefones. Então ele começa ali um processo de expansão muito grande, tudo isso ligado aos aspectos socioeconômicos do país. Isso é muito bom para os Estados Unidos, tá? Então o processo de industrialização dele vai dar a ele a chance de ser a maior potência ali da América, justamente ali ao lado da Inglaterra, dentro da Europa. Tá? Ele consegue até mesmo passar a Inglaterra como essa questão de grande potência. Beleza? Então a gente começa a falar aqui da industrialização americana no final do século XIX. A gente está dando ênfase no século XIX. A gente vai citar alguns nomes importantes para vocês perceberem que o povo norte-americano é um povo que tinha esperança, tinha aquela ideia do capitalismo fluente surgir e melhorar a vida das pessoas. E a gente cita 2 nomes muito importantes para vocês nesse período, tá? Então como é que se dá o processo de industrialização? A criação de várias indústrias, bancos, telefonias, a criação de estradas, tá? E esse processo dá aos Estados Unidos a chance de superar a Inglaterra como berço da Revolução Industrial. Segundo ponto para a gente importante é o surgimento das indústrias de bens de consumo. Tá? Primeiramente, ela cria as indústrias de bens de base, de bens para uso da base, ou seja,
aquelas indústrias que elas vão produzir a matéria-prima para a fabricação de outros recursos, tá? E ela começa a exportar esses recursos para outros países. E depois começa a criar as indústrias de bens de consumo, ou seja, aquelas indústrias que vão voltar para os produtos de consumo, né, das pessoas que viviam naquela região, tanto para o uso interno e também tanto para o uso externo. Importante a gente lembrar disso também. Surgimento de bancos, telefonias e desenvolvimento da ciência e da tecnologia. É aonde que a gente entra no famoso self-made man, ou seja, o que significa isso? A pessoa que vence pelo próprio esforço. E eu trouxe para vocês 2 exemplos ali de 2 americanos muito influentes desse período. É um cara chamado Henry Ford, que vai ser o criador da Ford, né? Da fábrica Ford, que vai criar os primeiros carros ali nos Estados Unidos, que vai ser vendido ali, ele vai criar um carro por dia, ele começa a vender esse carro ali por um preço muito alto. O primeiro protótipo que ele cria, ele vende por $85 mil e assim por diante. Então, e ele era uma pessoa que, vamos dizer assim, esforçada, ele era engenheiro, ele conseguiu dar uma ênfase nesse processo. Então, os norte-americanos meio que vai se inspirar nesse tipo de pessoa. O cara que veio do nada, começou a crescer com o suor do seu próprio trabalho e conseguiu desenvolver muitas e muitas coisas, né? O outro, um cara muito importante para os Estados Unidos é o famoso Thomas Edison, o cara que vai desenvolver e criar a lâmpada, né? A lâmpada elétrica, né? Então isso é importante? Por que isso é importante? Porque isso inspira as pessoas. Ele não cria somente a lâmpada, ele cria, se eu não me engano, são 2.800 patentes. O que são patentes? Um produto de autoria dele que ele cria, e se ele quiser vender para outra pessoa, a pessoa teria que comprar esse produto dele e pagar a patente. Então ele consegue sim financiar, se tornar um grande empresário dentro dos Estados Unidos. Esses 2 nomes muito importantes para vocês. Aí eu trago uma citação: realizar-se por meio do trabalho e conquistar a liberdade por meio da prosperidade. Então a liberdade do indivíduo, ela vai acabar sendo conquistada por meio da prosperidade. O cara que luta, batalha e consegue adquirir ali uma prosperidade através do suor, do seu esforço, do trabalho. Beleza? São essas 2 características que eu quis trazer para vocês. E a gente fala também da cultura nos loucos anos 20, né? A gente começa a dar ênfase aqui no século 20, como vocês podem ver aqui. O que é esse processo? O que essa cultura traz para os norte-americanos e até mesmo para nós hoje? A gente pega muito aquela questão do consumismo, né? Nós, cidadãos, como pessoas, nós somos muito consumistas. E isso vai ser utilizado, a famosa estratégia do marketing. Onde que vai ser utilizado esse marketing? No cinema, tá? Nos filmes, nas músicas, no esporte, até mesmo na moda e principalmente no lazer. Dá exemplos para mim. Filmes. Você pega ali filmes ali onde os personagens ali, os atores, as atrizes começam a usar tipo de roupa, vestimenta, fazer propaganda de produto, e os jovens daquele período ali começam a se inspirar nesse tipo de marketing, gerando o quê? O consumismo. E o consumismo, ele vai sempre gerar o mercado capitalista, porque seja, quanto mais produtos eu tiver e incentivar o uso daqueles produtos e for de boa qualidade, vai gerar o que chamamos de consumismo. Beleza? Então a gente pega o crescimento do consumo, graças ao uso do marketing. Então a gente fala de cinema, a gente fala de filmes, músicas, esporte e lazer. Vou pegar um exemplo bem comum, você pega aí Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo faz propaganda aí de cueca, de shampoo, e isso leva as pessoas ao consumismo. Eu quero usar porque fulano usava. Então, traz essa característica, traz essa semelhança, tá? O marketing é um processo muito importante nesse processo de consumo, seja ele interno e seja ele externo. Se você pega telefone, a propaganda de smartphones que a gente tem hoje aí, iPhone, Samsung, você pega então, dá a possibilidade ao cidadão de escolher o que ele quer usar. E se você tiver condições de adquirir, isso é bom. O mercado financeiro agradece a você, porque você está fortalecendo a máquina capitalista. Então seria essa a ideia, tá bom? Então o consumismo, ele vai aquecer a economia norte-americana, sim. Porque se você tem um produto, fabrica aquele produto e tem pessoas que consumem, quer dizer que eu posso fabricar mais. Porque quanto mais produtos eu tiver, mais lucro vai gerar para o Estado. Então isso é interessante a gente lembrar. Beleza? A Grande Guerra. Primeiramente, eu quero que vocês lembrem aqui um pouquinho sobre a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial foi um conflito que acontece em 1914, ali no início do século XX, e vai pendurar até mais ou menos 1918. Tá? Uma guerra aí de 4 anos. Tá? E essa guerra é importante, por quê? Para os Estados Unidos.
Se você perceber, pegar América e Europa são continentes distantes um do outro, tá? Então, os Estados Unidos vai ser o único país envolvido nesse conflito que vai se beneficiar desse conflito. Tá? Interessante, chega a ser até cômico, porque eu já falei em sala de aula para vocês que se você entra em guerra, seja vitorioso ou até mesmo perdedor, você tem gastos. Muitos e muitos gastos. Mas como sabemos que os Estados Unidos ele entra na guerra em 1917, ou seja, 3 anos após o início, quem vai financiar todo o processo, quem vai financiar todo o conflito dentro da Europa é o próprio Estados Unidos. Como? Eu produzia os produtos na América, enviava para a Europa. Porque os países da Europa, como estavam em constante guerra dentro lá daquele continente, não tinham condições de produzir os produtos duráveis e não duráveis. Então os Estados Unidos ficava com essa parte, ele produzia esses produtos e acabavam exportando para dentro da Europa. Então acabava que isso gerava lucro para os americanos. Os Estados Unidos começa um processo industrial muito grande graças a isso, tá? E vai levar ao cidadão um processo de prosperidade, ou seja, o país mais rico desse momento, nesse período de guerra, tá? Então isso é interessante. Lembre-se, a guerra, o epicentro da guerra, Europa. Estados Unidos vai participar da guerra? Vai. Porém, ele entra 3 anos depois e quem custeia, financia, faz empréstimos é os Estados Unidos. Ou seja, França, Alemanha, Inglaterra, todos esses povos aí, todos esses países necessitarão dos Estados Unidos para financiar, arcar com as despesas. Os Estados Unidos faz isso feliz da vida, porque ele sabe que futuramente ele vai receber isso em dobro, né, empréstimo. Então sabemos que esse crescimento econômico é muito bom para os Estados Unidos. Porém, eu botei ali, ó, cuidado. Por que cuidado? Você vai ver que esse crescimento econômico deixa a pessoa maluca. Muito dinheiro entrando no Estado. E aí, como é que ficam as coisas? Lá na frente, vocês vão ver que esse crescimento econômico, vamos dizer assim, que cresceu-se de uma hora para outra, vai trazer grandes e grandes prejuízos, não só para os Estados Unidos, como também para toda a Europa, para toda a América. A gente fala disso já já. Beleza? Então lembrando, os Estados Unidos foi afetado pela guerra? Não, por quê? Porque ele ficava na América, ele entra na guerra 3 anos depois, e sim faz participação direta na Europa. O continente mais devastado pela Primeira Guerra Mundial vai ser exclusivamente a Europa, beleza? O pós-guerra, quem foi os Estados Unidos no pós-guerra? Galera, os Estados Unidos vai financiar então todo o processo, igual eu tinha dito anteriormente, e ele financia também todo o processo de reconstrução da Europa. Se você pegar a Alemanha, que foi ali devastada, ainda teve o Tratado de Versalhes, que eles foram obrigados a pagar, indenizar todos os países envolvidos. Você acha que a Alemanha vai ter condição financeira de se autossustentar, se auto-reconstruir? Não, em hipótese alguma, não tem. Então o que isso leva? Então eles chegam lá e a Alemanha, é o seguinte, quer um dinheiro emprestado? Eu empresto para vocês. Sei que o dinheiro de vocês, o famoso marco, não está valendo nada, então eu empresto dinheiro para vocês e assim, quando vocês tiverem condições financeiras, vocês podem me pagar. Então os Estados Unidos vai lá, aciona os bancos, empresta o dinheiro, o dólar, que era muito valorizado naquele período, e é até hoje, e empresta diretamente ali para a Alemanha, Inglaterra, França, menos a União Soviética, e já já eu falo isso por quê, tá? Então esse processo, os Estados Unidos, após a guerra, financia todo esse processo de reconstrução da Europa, tá? Como? Através de empréstimos, através de produtos industrializados, porque eles não têm condições de erguer suas indústrias novamente, tá? De abrir as fábricas, pagar os trabalhadores. Então quem vai financiar todo o processo? Os Estados Unidos. Crescimento econômico, não se esqueçam. Observação. Os Estados Unidos assume o posto de maior potência mundial, a famosa Era do Ouro, ou seja, o crescimento econômico, né, muito grande, ou seja, rápido, de uma maneira ali absurda, que vai chamar a atenção de outros países, tá? Temos aqui a famosa American Way of Life, o famoso estilo de vida americano. Trouxe 2 imagens para vocês podem pegar aqui, vou comentar da imagem número 1 e da imagem número 2. O que é esse estilo de vida americano? Os Estados Unidos, em meios ali de 1910 até mais ou menos 1922 ou 23, os Estados Unidos vai ter um estilo de vida invejável por outros países, tá? Ou seja, os Estados Unidos começam a fazer propaganda de pessoas felizes, tá? Vou dar um exemplo aqui da primeira imagem. A gente sabe que os Estados Unidos criou ali, Henry Ford criou os primeiros carros ali norte-americanos. Então existe muito essa imagem aqui, vocês vão ver muito isso no livro didático, até mesmo em vestibular. Essa imagem aqui que fala sobre o seguinte, você vê dentro do carro ali uma família feliz, viajando no carro, conseguiu comprar o carro, né, viajando ali todo mundo sorridente. E aqui embaixo uma fila de pessoas
Essa fila de pessoas estava esperando uma ajuda humanitária, porque estavam sofrendo grandes crises ali após a crise de 1929. Então você entra também em contradição. Como que os Estados Unidos ele vai pregar um estilo de vida de pessoas felizes, pessoas contentes, sendo que aqui embaixo a gente consegue ver a verdadeira realidade desse povo, né? Ou seja, o marketing ali trabalhando em alta, tentando mostrar que era capaz de você atingir os seus objetivos, capaz de buscar um estilo de vida bom, próspero e feliz, com o suor do seu trabalho, beleza? E a gente tem aqui também, na imagem de baixo, uma família também ali com as crianças e a mãe, onde a mãe abre a geladeira é cheia de comida, porém sabemos que essa não é a realidade. Mas essa era uma propaganda, tá? Ou seja, o estilo de vida americano, o slogan utilizado era esse. Ou seja, a pessoa ela tinha sim a capacidade de poder buscar o conforto e o bem-estar social dentro dos Estados Unidos. Ou seja, a ideia de que qualquer pessoa poderia vencer na vida pelo trabalho duro. E é aqui que a gente entra uma coisa. Nesse período, mais ou menos de 1928 até mais ou menos 1965, aonde vai surgir a crise de 1929, a gente vê um carinha aí muito famoso aí nos filmes, aí nas revistas, em quadrinhos, um cara chamado Al Capone. Esse cara, da máfia italiana, ele chega nos Estados Unidos para traficar. Traficar o quê? Droga? Quase, né? Vamos dizer assim, a droga que era lícita agora se torna ilícita, que é o álcool. Os Estados Unidos vai criar a famosa lei seca, né? Por que ele cria essa lei? Porque as pessoas compravam muita bebida, se embriagavam para esquecer dos problemas, e o governo norte-americano falava que essas pessoas tinham que parar de beber e focar no seu trabalho, gerar economia, porque com o dinheiro que elas ganhassem, elas poderiam prosperar futuramente. Então a venda de bebida alcoólica é proibido, as pessoas vão ter horário para poder sair na rua, não poderiam comprar bebida alcoólica de hipótese alguma. Eis que surge o famoso Al Capone, onde ele chega nos Estados Unidos, cria uma fábrica de bebida clandestina e começa a traficar bebidas para as pessoas e as pessoas começam a comprar. Se vocês perceberem que nos Estados Unidos, mesmo em alguns filmes que a gente vê, até mesmo quem já foi nos Estados Unidos, quando você entra em uma loja de bebida alcoólica, as pessoas te dão um saco pardo para você botar as bebidas. Por quê? Para as pessoas lá fora, quando você sair desse mercado, não saber o que você comprou, o tipo de bebida alcoólica, se você comprou bebida alcoólica ou não. Então, por isso que sempre as compras, principalmente engarrafadas assim, refrigerante, bebidas, são colocadas em saco pardos, tá? Para você não saber ali, identificar o que você comprou dentro do supermercado. Beleza? Então ficou claro aqui para vocês, bem tranquilo, não se esqueçam disso, tá? O estilo de vida americano que o slogan pregava, o marketing pregava, o consumismo, a pessoa dependia do suor do seu trabalho para dar um início ali ao progresso, mudar de vida, prosperar, beleza? Agora chegamos, cara, na famosa crise de 1929. É interessante falar disso aqui porque acontece nos Estados Unidos, a gente pode muito assimilar essa crise de 1929 com a crise que aconteceu também em 2008, tá? A gente pode fazer uma junção. Muito vestibular gosta de cobrar isso. Professor, a crise de 1929 ela é comparada com a crise que aconteceu também em 2008. No finalzinho da aula eu comento isso com vocês. Beleza? Então, os motivos que levaram à crise de 1929. Os países da Europa, principalmente ali, Alemanha, França, Inglaterra, Itália, eles começam a deixar de ser dependentes dos Estados Unidos. Então, você pega ali o pós-guerra, os Estados Unidos financiando todos esses países da Europa. E os países da Europa gastando dinheiro, não conseguiam se erguer economicamente. Então, esses países caem na ideia de falar o seguinte, cara, vamos agora cortar laços econômicos com os Estados Unidos e vamos tentar criar a nossa própria economia. Então os países europeus vão adotar medidas protecionistas, ou seja, proteger a sua própria economia para recuperar essa economia. Como que eu protejo a economia? Se eu importo mercadorias de outros países, eu estou gastando, estou tirando dinheiro do bolso. Eu estou deixando a minha balança comercial desfavorável. Agora, se eu paro de importar produtos, começo a criar os meus próprios produtos e exportar esses produtos para outros países, a minha balança comercial ela começa a ficar favorável. O dinheiro ele começa a entrar. Eu começo a receber mais do que gastar. Então, isso aí, a economia ela começa a se erguer. Beleza? Ou seja, como que eles fazem isso? Vão proteger as indústrias e estimular as indústrias, ou seja, de produção de mercado interno e de mercado externo. E assim, eles param de comprar mercadoria dos Estados Unidos. Isso é ruim para os Estados Unidos? Muito. Por quê? Lembra que eu falei para vocês que
Os Estados Unidos no pós-guerra e até mesmo durante a guerra vai começar a fabricar feito louco produtos, tanques de guerra, matéria-prima, bens de consumo, bem duráveis, não duráveis, loucamente. Por quê? Porque dava lucro. Se eu produzia, o país vinha e comprava. Então o dinheiro entrava muito fácil. Só que quando chega em 1927 até 1928, os Estados Unidos produziam em grande massa. E os países da Europa agora vão se tornar independentes. E não vão ser mais dependentes dos Estados Unidos. Isso é ruim, porque os Estados Unidos agora vai ter uma diminuição nas suas exportações, o que vai gerar o que chamamos de superprodução. E essa superprodução vai gerar o que chamamos de crise. Pensa comigo. Eu tenho aqui uma padaria. A única padaria que existe aqui no bairro. Essa padaria só ela fabrica pão, só ela fabrica ali as coisas ali que a gente come ali no dia a dia. Só ela que produz. Então ela fabrica muito. Por quê? Porque ela sabe que as pessoas, como só tem essa padaria, vão até essa padaria comprar. Então no outro dia ela fabrica mais e mais. Beleza. Só que agora vai criar, um vizinho chega, cria também outra padaria. Agora eu tenho uma padaria, uma concorrente. E essa padaria também começa a produzir. E se essa padaria também começa a produzir e coloca um preço menor do que o meu, eu não começo a vender tão bem. Tá? Então, o que eu produzi em grande quantidade, eu tenho um prejuízo. É o que você pode usar isso como exemplo para entender a superprodução dos Estados Unidos. Beleza? Então, os Estados Unidos que vendia muito, produzia muito, importava muito, ele começa a deixar de exportar produtos. Por quê? Porque os países que dependiam dele se tornam independentes, criam a própria economia, adotam medidas protecionistas, tá? O que vai gerar para os Estados Unidos o chamado superprodução, que vai levar à crise de 1929. Beleza? Aí isso é o início da crise, isso são os motivos do início da crise. Outra coisa importante, os Estados Unidos então, para tentar assimilar e esconder essa ideia, os Estados Unidos ele vai injetar crédito na economia por juros muito baixos, tá? Ou seja, qual é essa ideia que os bancos vão ter, o que o governo vai ter? De fazer a economia girar novamente. A economia agora nos Estados Unidos ela começa a ficar estagnada, começa a ficar parada. Então o governo pega o dinheiro, joga no banco, o banco empresta esse dinheiro para a galera, para os empresários, para as indústrias, tá? E principalmente para os trabalhadores, para que eles pudessem voltar ao processo consumista, beleza? Para estimular a produção econômica e o consumo. Só que isso, galera, gera o que chamamos de inflação. Muita gente pergunta, principalmente no ensino médio, professor, é muito fácil resolver os problemas socioeconômicos do Brasil. Você pega e vai na Casa da Moeda e imprime um bocado de folha de papel lá, de dinheiro lá e começa a distribuir para a população. Beleza, só que você pensa o seguinte, todo mundo vai ter dinheiro? Vai. E a quantidade de produtos? Eu preciso vender, eu preciso lucrar. Eu, como empresário, preciso lucrar. Então eu vou aumentar o valor dessas coisas, ou seja, eu aumento a inflação. E uma hora esse dinheiro acaba. Então a elite ela consegue sobreviver e a população mais pobre não. Então não resolveria, tá? Não resolveria se eu começasse a imprimir dinheiro loucamente aí e sair distribuindo. É o que o governo norte-americano praticamente vai fazer. Ele manda imprimir, ele manda influenciar, ele manda injetar recursos na economia, só que todo mundo vai lá loucamente no banco fazer empréstimos, só que a inflação ela vai lá em cima, chega a 32%, tá, em 1929, no início de 1929, tá? E as pessoas começam a pegar esse dinheiro fácil e fazer o seguinte, um investimento na Bolsa de Valores. Professor, mas eu não sei o que é Bolsa de Valores. Bolsa de Valores é como se fosse um mercado de bens materiais, tá? Aonde pessoas que compram as ações, o que são ações? São pequenas parcelas de uma indústria. Vamos dar um exemplo, a Uber. A Uber cresceu muito grande assim. Você pega aí, teve pessoas que compraram 1% da ação, 2% da ação, um pedacinho daquela empresa. E se aquela empresa ela consegue desenvolver, aquela pessoa que comprou uma ação de R$500, essa ação dela vai valer 1.000, 3.000, 4.000, 5.000 e assim por diante. Só que se essa empresa não conseguisse crescer, a pessoa que investiu aquele dinheiro, ela perde. Então isso que acontece nos Estados Unidos. Como as empresas estavam no auge, tá, naquele superprodução e tal, produziam loucamente, as pessoas vão vender suas casas, vão vender seus carros, vão acreditar nessa bolsa de valores e vão pegar todo o dinheiro que elas tinham, vão fazer investimentos na bolsa. Só que não sabia que a economia dos Estados Unidos estava estagnada. Então o que acontece? Vai haver uma queda na bolsa de valores. A famosa Quinta-feira Negra, em 24 de outubro de 1929. Cara, as ações elas vão cair em 11%. Ou seja, o que tu investiu, tu perdeu tudo e vai ficar devendo. Então as pessoas começam a ficar malucas. Então os empresários, os acionistas,
começam a vender as suas fábricas, vender tudo, numa chance de não perder tudo. Então eles começam a botar uma ação ali que valia 80 mil dólares, eles começam a botar por 10 mil dólares. Ou seja, na expectativa de não tomar um prejuízo muito grande. Só que nem pessoas para comprar vai ter. Então vamos chamar isso aí de quinta-feira negra. Então esse processo vai dar o início a uma profunda crise econômica e um alto desemprego. Por quê? Se eu tenho uma fábrica que produzia bastante, tinha muito funcionário, agora eu tenho muito produto, o produto tem estagnado, não preciso produzir mais porque eu não tenho pessoas para trabalhar, porque na verdade eu não tenho pessoas para comprar esses produtos e nem países para exportar esses produtos, então eu não preciso mais da mão de obra, então manda essas pessoas embora. E o que acontece com a economia? A economia para, a economia vai estagnar, ou seja, os Estados Unidos ficam estagnado, parado no tempo. Isso que eu quero que vocês comecem a assimilar. Beleza? O que vai gerar o quê? Desemprego, muito. Desemprego nos Estados Unidos vai chegar a 80%, tá? Nunca nenhum país da história teve esse alto índice de desemprego, beleza? 80% desempregados são muitas pessoas, beleza? A gente vai falar de fome, a gente vai falar de miséria por causa da crise de 1929. E uma coisa muito importante, essa crise, do qual eu falei os motivos para vocês, vai gerar o que chamamos de Grande Depressão. Por quê? Porque não atinge somente os Estados Unidos, atinge também países da Europa, que eram dependentes dos Estados Unidos, e também principalmente o Brasil e a Argentina. Vamos dar ênfase no Brasil, tá? O Brasil é atingido pela crise de 1929? Sim, é o que vamos falar aqui da Grande Depressão. O efeito da Grande Depressão no mundo. Grande Depressão porque ela atinge. Os países ficam tristes, ficam deprimidos, a economia em retrocesso. Então esse processo aí é triste demais para a economia do mundo, tá? Ou seja, os Estados Unidos então está em crise. O que os Estados Unidos faz? Vai lá nos países que ele havia prestado em dinheiro, falou, estou precisando, cara. Paga aí. Ah, mas eu não tenho, não interessa, paga. Os países vão pagar? Não vão, porque não tem dinheiro. O que acontece? Prejuízo para um que tinha contraído um empréstimo, agora não vai ter como pagar, porque a economia também quebrou lá nos Estados Unidos, então automaticamente o país lá que tinha uma relação socioeconômica ainda com os Estados Unidos também vai quebrar, beleza? Então tem uma cobrança de empréstimos feitos no pós-guerra, ou seja, o que isso dá origem? Prejudica a economia que já estava fragilizada dentro da Europa. Segundo ponto, a União Soviética era um país isolado pelas potências capitalistas. Por quê? Pois você já começa a falar, poxa, 1929, a Revolução Russa ela começou em 1917. Então, em 1923 é criada a União Soviética, ou seja, já tem um país socialista no mundo. Então, as potências capitalistas falam o seguinte, não tem relações comerciais com a União Soviética. Por quê? Porque senão, cara, eles vão querer propagar o socialismo aí pelo mundo. Por isso que lá na Guerra Fria a gente vai ter um conflito entre União Soviética e Estados Unidos, a famosa Guerra Fria. É um lado capitalista, outro lado socialista. Beleza? Então a União Soviética vai ser um dos países que não é tão afetado pela crise de 1929, justamente por esse âmbito, tá? Justamente por essa luz aí que era um país socialista, estava em processo, em ápice ali a expansão do socialismo, beleza? Então isso aqui seria os efeitos da Grande Depressão no mundo, principalmente dentro da Europa, e os efeitos da Grande Depressão no Brasil. Cara, isso aqui é muito importante para vocês, tá? A gente tem que relembrar agora um pouquinho aqui. Antes, vamos dizer aqui, vamos relembrar até o período pré-colonial do Brasil, tá? É importantíssimo a gente relembrar disso. Se liga nas dicas. Sempre eu costumo colocar no quadro a economia do país e o século. Então, Brasil, século XV, chamado Brasil pré-colonial. A principal atividade econômica do Brasil é a extração de pau-brasil. Você começa a perceber, poxa, Brasil pré-colonial, o início ali de 1500 até 1531, a relação que os portugueses vão ter com o índio na base do escambo, a atividade econômica que o Brasil gera é a extração de pau-brasil. Beleza, começou o processo de colonização, 1532, até mais ou menos aí 1630. A gente tem agora uma segunda atividade econômica, tá? Século XVI, século XVII. A gente tem a plantação de cana-de-açúcar, ou seja, a gente vai plantar cana-de-açúcar, da cana-de-açúcar a gente vai produzir o açúcar, principalmente depois a rapadura, cachaça e outros fins, tá? A gente vai ter agora, depois da plantação de cana-de-açúcar, finalzinho do século XVII, início do século XVIII, o famoso século do ouro, vai ser descoberto agora o ouro no Brasil. A principal atividade econômica do Brasil no século XVIII, a extração do ouro do solo brasileiro, tá? Então, galera, o século do ouro
ele acaba, inicia-se ali no início do século XIX, tá? Em mais ou menos ali do reinado de Dom Pedro II, o que chamamos ali de período do café. O café vai ser a principal atividade econômica do Brasil e vai durar aí até mais ou menos 1930, no período em onde quem governava o Brasil era Getúlio Vargas, né? A famosa Era Vargas. Então a gente lembrar disso porque a gente já começa a falar que a economia do café ela deixa de existir no Brasil quando se basicamente inicia-se a República, em 1889, e vai durar ali até 1930. Beleza? Então você começa a perceber, professor, então o Brasil, mesmo no início da República, ele era dependente da economia do café? Sim, a principal economia do Brasil nesse período era o café. E qual a relação que isso tem com a Grande Depressão? Quais os efeitos que isso traz para o Brasil? O primeiro efeito é o seguinte, o Brasil, como era dependente da economia do café, tinha vários compradores fora do Brasil. Então eles produziam em grande quantidade no Brasil, pois sabia que se produzisse tinha pessoas ali, países para poder comprar esses produtos. Então eles importavam esses produtos para fora, na verdade exportavam esses produtos, tá? Um dos compradores do Brasil era os Estados Unidos, França, Alemanha e Inglaterra. Ou seja, o Brasil lucrava muito com a produção de café. Então esses países aí importavam café do Brasil, tá? Então você pensa, poxa, por que a crise de 1929 afeta o Brasil? Rapaz, quando os Estados Unidos entram em crise, a Europa entra em crise, você acha que esses países ainda passando por esse processo de crise vão ter, vamos dizer assim, condições de continuar comprando o café do Brasil? Não, não vai. Então isso chega no Brasil, essa crise afeta o Brasil, beleza? Então o que acontece com o Brasil? O Brasil também vai ter a sua economia estagnada, ou seja, é um país que depende, tá? É dependente da economia do café, não tem outro tipo de economia, na verdade tinha, tá? A economia que surge depois aí a gente fala de borracha, vai ser plantada ali fábricas na região amazônica do Brasil, a gente vai falar também da produção do algodão, só que eram economias ali pequenas, né? A economia que era tão rentável para o Brasil naquele período, beleza? Então o Brasil é extremamente dependente do café. Então a gente pega aí, é o Brasil que dependia da compra dos Estados Unidos e dos países da Europa, e esses países deixam de comprar café do Brasil, e o Brasil passa por um momento de crise. E essa crise, ela marca o fim da República Oligárquica do Brasil, inicia a famosa Nova República, em 1930. E o Brasil ele passa por um processo de industrialização. É importante isso? É, porque tanto os países lá da Europa, principalmente como o Brasil, eles vão ser obrigados agora a se reinventar na economia. Ou seja, eu era dependente de economia, sou obrigado agora a criar um processo de industrialização. E quem vai financiar todo esse processo de industrialização vai ser o famoso Getúlio Vargas, conhecido aí por muitos aí, o pai dos trabalhadores. O cara vai ficar no governo aí de 1930 até 1945, ele vai se reelege em 1951 e fica até em 1953, 54, onde ele comete suicídio com um tiro no peito. Fala para todo mundo, ele saiu da vida para entrar na história. Então vai ser um cara que sim, que apesar das conturbações que a gente tem no período do governo dele, vai ser um cara que consegue trazer para o Brasil essa esperança econômica, né? Vai tirar o Brasil dessa crise do ensinamento. Então, Estados Unidos, principal comprador do café do Brasil, já falamos disso. O Brasil tem a redução das exportações graças à crise de 1929, ou seja, ele reduz suas importações. O que o governo faz? O governo inicia um processo de industrialização e cria várias estratégias. Uma delas é, o governo comprava o café dos cafeicultores, da aristocracia, tá? Queimava esse café, vai chamar esse período de convênio de Taubaté, onde as pessoas, o governo compra os cafés, pagava para os cafeicultores para eles não terem prejuízo, tá? E o governo pegava esse café e queimava. Professor, por que queimava e distribuía para o povo? Não me pergunte, que isso até hoje não foi entendido, tá? O governo era louco, então comprava esse café e queimava esse café, para o prejuízo não ser tão grande. Beleza? Tranquilão? E, professor, como que os Estados Unidos ele supera essa crise? Cara, vai vir um processo, aí, um plano econômico chamado de planificação econômica, conhecido como New Deal. Esse New Deal ele é conhecido como o famoso Novo Acordo, tá? Ele vai ser criado, na verdade, no governo do democrata Franklin Roosevelt, ou Roosevelt, como muitos dizem por aí, tá? Esse cara ele assume o poder dos Estados Unidos aí em 1933 e fica até 1948, após a Segunda Guerra Mundial. Beleza? Então você pensa assim, cara, esse cara conseguiu reerguer novamente a economia dos Estados Unidos? Deixa um parênteses, porque eu já falo isso para vocês, tá?
E o que é essa economia, esse novo acordo? Ou seja, é um processo, é um plano, tá? É uma tentativa que o governo norte-americano vai tentar impor aos Estados Unidos para reerguer a economia norte-americana, que estava tão afetada e tão devastada pela crise de 1929. Esse acordo, a ideia dele é a seguinte: abandonar o liberalismo político. Professor, o que é liberalismo político e econômico? Vamos falar do liberalismo econômico, ou seja, aquela liberdade que as empresas têm de vender e produzir a quantidade de produtos que elas quiserem, ou seja, liberdade comercial. É essa a ideia, tá? Então, ou seja, eles vão abandonar essa questão do liberalismo econômico e vão adotar uma política de intervenção do Estado na economia. Só que aí, galera, muita gente pensa, professor, intervenção do Estado na economia é socialismo? Não, não é. Tá, calma. Se fosse para ser socialismo, a gente teria a intervenção do Estado na economia e a estatização das empresas. Ou seja, as empresas também pertenceriam ao Estado. Todos os meios de produção pertenceriam ao Estado. Isso seria socialismo, tá? Mas quando eu falo, eu tenho uma intervenção do Estado na economia e não nas empresas. Ou seja, o Estado vai ajudar essas empresas a se reerguer novamente, tá? Isso é interessante a gente lembrar. E essa ideia é criada por um cara chamado Keynes. Esse é o cara britânico, tá? Fundador desse New Deal, aonde os Estados Unidos começam a se reerguer novamente. E como que esse plano vai dar certo? Ele dá 80% certo, tá? Graças à criação de políticas de emprego, ou seja, eu vou criar grandes obras públicas, hospitais, aeroporto, ferrovias, estradas e pontes. Se eu crio isso, eu estou gerando empregos. Se eu gero empregos, eu vou pagar um salário a um trabalhador. E esse trabalhador ele vai ter a oportunidade agora de consumir os produtos que eram produzidos ali nos Estados Unidos. Ou seja, o consumismo ele vai passar a existir novamente. Segunda ideia, investimento em setores básicos. Como assim? Bancos, tá? Ou seja, o governo norte-americano ele vai investir no banco. O banco ele começa a fazer empréstimo para as empresas e essas empresas começam a se reestruturar novamente. Terceiro ponto, empréstimos às empresas por juros baixos. Professor, mas o senhor vai adquirir outra dívida? Vai, mas ele consegue se reerguer novamente a partir desse processo, beleza? Então, a gente começa a ter aqui, a partir do New Deal, uma recuperação que vai ser financiada com a ajuda da elite. Por quê? Porque é a elite que vai financiar, a elite que vai pagar altos impostos para tentar recuperar a economia dos Estados Unidos. Suave? Olha a atenção que a gente tem aqui. A economia dos Estados Unidos só é recuperada totalmente com o início da Segunda Guerra Mundial. Por quê? A gente começa a perceber o seguinte, que no início da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos ele não vai participar diretamente novamente no conflito. Ele vai entrar no conflito de novo e o conflito ele não vai ser na América e sim na Europa. Então os Estados Unidos ele começa aquele processo de novo. Eu começo a produzir e começa a financiar os países envolvidos na guerra. A gente começa a ver que os Estados Unidos então vai ser o coadjuvante desses países na guerra e ele vai ser uma das maiores potências até o século XXI, até os dias atuais. Beleza, galera? Então essa foi nossa aula. A gente finaliza por aqui. Foi um prazer estar com vocês. Até a próxima. Tamo junto. Valeu!